Opa, boa noite à torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 24 de abril de 2022, às 22h12, está começando mais um pós-jogo do Robson. Pós-jogo difícil, né? Pós-jogo difícil, não foi. Ontem a gente levou mais um daqueles tapas na cara que a vida costuma dar na gente, né? Tipo aquele choque de realidade em que a gente pensa que, pô, agora vai tudo dar certo, mas aí não dá, né? Aí não dá. Mas como diria o nosso amigo Rock Balboa, não se trata do quanto você consegue ganhar, né? O quanto você consegue vencer, mas o quanto você consegue se levantar toda vez que a vida te derruba, né? Então, pô, ser Corinthians é isso, né? É não parar de lutar e continuar enfrentando as adversidades, né? Bom, antes de começar aí a falar sobre a rodada do campeonato, deixar uns recadinhos. Se você está assistindo aí o vídeo no YouTube, se inscreve no canal, né? Dá aquela moral para a gente poder, para o canal crescer e se tornar mais relevante, para que mais pessoas consigam receber ali notificações de vídeos, né, que o YouTube recomenda para as pessoas. Bom, se estiver ouvindo pelo Spotify, segue lá o programa, avalia também. Tem um sistema de avaliação ali de estrelas, dá 5 estrelinhas ali pro programa também, que ajuda e torna o podcast também mais relevante dentro do Spotify, tá? De toda forma, se estiver ouvindo pelo Spotify e tiver a possibilidade, vem pro YouTube, é, se inscreve no canal aqui, porque é o que eu quero ter como plataforma principal, né? O YouTube aqui. Beleza, rapaziada? Muito obrigado aí, tá? Pra quem tá assistindo. Curiosamente, curiosamente nos últimos resultados aí a gente teve um aumento considerável até das pessoas que estão assistindo no YouTube. Não sei se foi por conta dos maus resultados, né? Mas, bom, é isso. Segue o jogo, né? Bom, vamos começar falando do campeonato então, tá? Cara, o Corinthians, ele continua com aquele. Continua não, né? O Corinthians está num processo de. Não é um processo, né? Mas é um manifesto, talvez. Tá com uma ação, né? Eu já falei isso no vídeo de pré-jogo, né? Tá com uma ação contra violência e fake news no futebol, tá? Por conta disso, o Corinthians não fez nenhuma postagem sobre nenhum assunto, tá? Não só futebol, mas qualquer assunto do clube não houve postagens, tá? Desde as 10 da manhã da sexta, né? A gente passou o sábado todo sem informações, domingo também. E, cara, em tese, amanhã às 10 horas acaba, né? Pelo menos é isso que estava programado. Ah, então, por conta disso, a gente não tem aquelas artes que o Corinthians geralmente disponibiliza, né? E só que, como vai acabar amanhã esse manifesto, tá marcado amanhã para as 13 horas uma coletiva, primeiro com o Vitor Pereira e depois com o Duílio Monteiro Alves, presidente. Como a gente não sabe do que se trata, né, fica aquela expectativa, pô, será que aconteceu alguma coisa? Será que vai se falar só de futebol? Ou será que o VP vai pedir para sair? Por que é o Duílio depois do VP? Perdão, por que é o VP e depois o Duílio, não o contrário, o Duílio e depois o VP? Então, cara, será que aconteceu alguma coisa, né? Tipo, será que o grupo não tá criando VP? Ou. Não sei, não sei. A gente fica aí na dúvida, né? Amanhã às 13 horas então vai ter entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira, tá? Vamos esperar aí. Tomara que não seja uma notícia ruim. Bom,
mais ruim, né? O final de semana já foi péssimo, né? Mais essa ainda. Bom, mas seguindo aqui então, eu tenho a tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Eu poderia aqui tá mostrando a tela do GE, mas acabei tirando um print. Espero que fique bom aí. Tá, então eu não sei se a rodada acabou por inteiro ou se tem algum jogo marcado para amanhã, mas de toda forma, essa rodada foi bem peculiar, tá? Porque o Corinthians perdeu, o Atlético Mineiro empatou e o Santos ganhou, e com isso o Santos é o novo líder do Campeonato Brasileiro. É muito curioso, porque eu tava achando que o Santos. É lógico que é a terceira rodada apenas, né? Mas a meu ver, assim, o Santos é um time que iria cair para a segunda divisão, né? Ou pelo menos ia brigar para não cair. Mas muita coisa vai acontecer ainda. O fato é que o Santos agora é líder por pouco tempo, né? Muito provavelmente já na próxima rodada as coisas voltam ao normal, né? E aí o Corinthians ali provavelmente vai ganhar o próximo jogo, vai para 9 pontos, já passa o Santos e fica de boas. Beleza, mas os 10 primeiros colocados então do campeonato Santos, Atlético Mineiro, Corinthians, depois, se eu não me engano, cara, acho que é Cuiabá, cara. O Cuiabá tá no G4, olha aí, quem diria. Cuiabá, Internacional, Bragantino, Palmeiras, Flamengo, Coritiba e São Paulo, tá? Então esse é o G10 por enquanto, né? O Corinthians ali conseguiu, mesmo com a derrota, conseguiu se manter na terceira colocação, né? Ainda tá na frente do Cuiabá. Então o Corinthians, por enquanto, está no G4 ainda do Campeonato Brasileiro, tá? A expectativa é que na próxima rodada o Corinthians possa vencer o jogo, né? E assuma a liderança novamente, ou pelo menos assuma o segundo lugar, né? Tendo em vista que o Atlético Mineiro também está na frente do Corinthians. Ah, seguindo então, eu tenho aqui, como eu falei, né? O Corinthians está nessa ação aí contra a fake news. Então ele não disponibilizou pra gente aqui aquela arte bonitona que eles sempre fazem, né? Então eu acabei pegando esse daqui na internet, eu não sei quem fez. Eu acho que foi o Vessone, provavelmente não foi ele que fez, né? Mas alguém do meu timão deve ter feito, passado para ele. Então essa é a disposição do Corinthians em campo. É, já tá errado, né? Porque ali tá como o Cássio, mas na verdade quem jogou foi o Matheus Donelli. O Cássio, ele não sei se ele sentiu alguma coisa, né? Ou a informação que veio é que ele estava gripado, mas como que ele estava gripado e estava junto com o pessoal lá no aquecimento, né? Porque ele subiu para aquecer, depois voltou e aí quem foi pro jogo foi o Donelli. Tá, então o Corinthians foi a campo com Donelli, né? No lugar do Cássio ali. Rafael Ramos na direita, João Vitor, Raul Gustavo e Lucas Piton. No meio de campo, Duqueiroz, Maicon e Paulinho. E no ataque ali, né? Roger Guedes na esquerda, Gustavo Montoya na direita e Júnior Moraes mais centralizado, tá? Realmente quase que a escalação que o Mauro Naves deu, né? Lá na ESPN, acho que só o Cássio mesmo que mudou e o Rafael Ramos no lugar do, do Fagner, né? Acho que o Roger Guedes estava na reserva também, então é uma. Cara, essa escalação aí, não é que ela tem problemas, se você olhar, é um time razoavelmente forte, tá? Não é um time fraco, não é um time ruim. Mas não é o que a gente esperava, né? A gente esperava que o Fagner jogasse e que o William jogasse também, tá? E muito provavelmente aí fica a critério, né? Porque eu preferiria o Renato Augusto no lugar do Paulinho, mas aí é mais preferência, aí não tem muito o que fazer. Muita gente estava falando ali que esse time foi um time misto, né, para jogar contra o Palmeiras, mas eu acho que não, eu acho que o Corinthians seguiu à risca ali aquela ideia do rodízio que o Vitor Pereira tem implementado e não deu, cara, tipo,
não deu liga, acho que esse time aí nunca jogou junto. E o resultado foi aquilo que a gente viu, né? Que a gente gostaria de não ter visto. Bom, eu vou comentar o jogo, ou pelo menos o que eu vi, o que eu entendi desse jogo. Eu também peguei essa arte aí no Twitter, né? Eu não me lembro de quem eu peguei, mas tem esse. Hoje tem Corinthians, a razão. Não sei. Razão. Bom, eu não sei, não tô conseguindo ler. Mas alguém disponibilizou aí. Eu não sei quem foi que disponibilizou, tá? Não me lembro, pelo menos. De toda forma, falando do jogo, cara, é um negócio muito louco, né? Eu não vou nem pegar SofaScore, estatísticas, nem nada, porque acho que o Corinthians nem tem estatística para poder falar. De tão vergonhoso que foi, né? Bom, o Corinthians, pra ser sincero, a gente entrou ali naquela neura, né? Pô, será que o Corinthians vai levar gol antes dos 10 de novo? Será que esse time tá ligado? Né? Só que assim, né, meu? Tipo, o Corinthians não tava mal. Sinceramente, o Corinthians tava fazendo uma partida equilibrada com o Palmeiras. O Palmeiras ali não tava atacando tanto. O Corinthians estava ali meio que até empurrando, talvez, o Palmeiras para trás ali, né? Tanto que o Abel Ferreira estava até meio bravo no começo do jogo ali e tal. Só que é um negócio tipo que acontece que a gente meio que não tem explicação, talvez. Eu não sei, cara, o que acontece com esse time. Que de novo, numa cobrança de escanteio na direita, no primeiro pau, e o Corinthians leva gol, tá? O gol da virada do Palmeiras no Campeonato Paulista foi desse jeito. A diferença é que o Cássio conseguiu fazer a defesa, espalmou para dentro da área, né? E o Danilo completou, pegou o rebote ali e completou. Dessa vez não, dessa vez o Sornosa deles lá, eu esqueci o nome do cara, Sornosa brasileiro, ele bateu o escanteio e o zagueiro deles ali chegou e ganhou do João Vitor no alto, né? E acabou fazendo o gol. Desviou, né? O Donelli não teve chance. A única maneira de parar isso daí é impedir que o cara cabeceie. Porque o escanteio foi bem batido, tá? O Sornosa deles bateu bem o escanteio. E ninguém conseguiu parar o. Como que ele chama? Bom, não sei o nome também do zagueiro paraguaio deles lá. Gustavo, né? Gustavo Gomes. Ele chegou na velocidade ali, atropelou o pessoal e fez o gol, tá? Desviou ali, testou forte, inclusive, né? E 1-0 para os caras. Aí o Corinthians meio que desmancha, né? Eu achei até meio esquisito. O Corinthians parece que, pô, acusa, né? Parece que levou entrou um jab ali e deu aquela bambeada. Bambeada não, né? Deu aquela vacilada. Caraca, aí é foda, né? Aí eu. Dando motivo pro pessoal fazer meme aí, né? Mas o Corinthians acusa o golpe e acaba depois fazendo uma falta besta na entrada da área. O Sornosa deles bateu de novo a falta, o goleiro pegou dessa vez, mandou para escanteio. E no escanteio saiu um gol igual. A diferença é que ao invés de ser o Gustavo Gomes que cabeceou, foi o Rony. Do mesmo jeito, 2-0 Palmeiras com 18 minutos do primeiro tempo. Aí foi aquilo, né? O Corinthians precisava empatar, o Palmeiras se traiu e ficou jogando no contra-ataque, né? E, em sua maioria em cima do Lucas Piton, né? Quem diria que eles iam jogar em cima do Lucas Piton? E aí aquela estratégia de ter o Lucas Piton com o zagueiro rápido junto ali não funcionou, porque o
Raul Gustavo também fez uma partida péssima. Lucas Piton, partida péssima. Duqueiroz, partida péssima. João Vitor, partida péssima. Mantuan, partida péssima. Então, nada deu certo, tá? Nada deu certo no primeiro tempo. O time não conseguiu, até chegou a finalizar algumas vezes, mas nenhuma com perigo, né? E o Palmeiras ficou na dele, jogando do jeito que queria. Retraiu e contra-ataque. E aí teve até, né, tipo, depois de estar 2-0, aí começou a fazer gracinha, né? Deu chute deu chute no vácuo, o outro deu um chapéu ali no Roger Guedes e tal, né? Mas é fácil aí, jogando em casa com torcida a favor, né? E ganhar de 2-0 é fácil fazer graça, né? Bom, acabou o primeiro tempo assim, 2-0 Palmeiras, e na volta do segundo tempo, acho que já teve mudança, eu não me lembro quem entrou. Eu acho que entrou o Renato Augusto. E eu esperava que saísse o Paulinho, mas quem saiu foi o Maicon, né? Mas não mudou nada também. O Renato Augusto não conseguiu dar a dinâmica que o time precisava. O Palmeiras continuou do mesmo jeito, acertou uma bola na trave com o Zé Rafael. O Corinthians colocou o William no lugar do Roger Guedes, colocou, se eu não me engano, o Jô no lugar do Vitor Moraes. Mas não adiantou. Saiu o Duqueiroz e entrou mais alguém, entrou o Adson, acho. Mas o Adson deve ter entrado no lugar do Mantuan. E depois saiu o Duqueiroz e entrou o Cantillo. Mas o fato é que nenhuma mudança surtiu efeito. Em determinado momento, o João Vitor tentou chamar a responsabilidade e avançou com a bola até perder. E no contra-ataque, o Palmeiras fez 3-0, sabe? É um gol do Dudu. Então, terminou assim, Corinthians 0, Palmeiras 3, né? Na verdade, o contrário, Palmeiras 3, Corinthians 0. Corinthians pouco agrediu o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu 2 gols de escanteio com jogadas idênticas, né? O primeiro escanteio ainda, apesar de não ter sido escanteio, foi uma bobeada do Matheus Donelli. Mas a culpa mesmo é do setor defensivo como um todo, sobretudo do João Vitor, tá? O João Vitor conseguiu perder para o Gustavo Gomes, depois conseguiu perder para o Rony e conseguiu entregar o terceiro gol, perdendo a bola para o Zé Rafael numa jogada que é característica dele, né? Ele avança, aí adianta demais a bola, perde e aí não consegue fazer a falta para parar e acaba cedendo o contra-ataque. E dessa vez não foi Chay, não foi, sei lá, nem sei os nomes dos jogadores da Portuguesa e do Avaí, né? Ali tinha jogador grande ali, né? Jogador campeão, né? Aí sinto muito. Aí 3-0. Putz, esse foi o jogo, cara. Tipo, o Corinthians não jogou nada. Não teve um jogador que jogou bem, mas teve jogadores que foram péssimos, tá? Eu queria falar um pouco, vou colocar um meme aqui no lugar, que é o meme do Homer. Eu acho que a maioria dos corintianos acordaram desse jeito nesse domingo, né? Mas eu queria fazer algumas ponderações, assim, tá? Não dá pra dizer que o Vitor Pereira escalou mal, tá? Ele escalou um time que ele achou que talvez fosse suficiente para jogar contra o Palmeiras, tá? Então, tinha ali de experiente, tinha Paulinho, tinha Júnior Moraes, tá? Tinha a dupla de volantes, que a gente entende ser a principal do Corinthians, que hoje é Duqueiroz e Maicon, né? Lucas Piton na esquerda, que estava fazendo um bom campeonato até agora. E a dupla de zaga que era o que muita gente vinha pedindo já há tanto tempo, né?
que era João Vitor e Raul Gustavo. Tá, então, cara, tipo, não dá pra falar assim, colocou um time misto, colocou o time que não era o que o Corinthians de melhor. Porque na verdade a gente não consegue dizer qual é o time titular do Corinthians hoje. A gente sabe que o Corinthians tem ali 5, 6 jogadores de muita qualidade, mas quais são os titulares desses 5 ou 6 aí a gente não sabe dizer. A gente simplesmente não sabe dizer, tá? Então acho que o Vitor Pereira escalou seguindo aquilo que ele entendeu que era o correto para o Corinthians, para preservar para o próximo jogo, que é diante do Boca Juniors, né, pela Libertadores, que é de fato um jogo mais importante do que esse. O jogo do Palmeiras é importante porque é clássico, tá? Mas é só a terceira rodada. Por outro lado, né, é só a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que tem 38 rodadas. Então, beleza, a prioridade de fato é a Libertadores. Então ele colocou o que ele achou que era suficiente para uma terceira rodada de Campeonato Brasileiro, que tem 38 rodadas. Ponto. Mas ele mudou errado, né? Quando ele fez a alteração para colocar o Renato Augusto, de repente era para ter tirado o Paulinho, né? Quando entrou o William, talvez quem devesse ter saído seria o Mantuan e não o Roger Guedes, né? E aí, trocar o Jô pelo. O Júnior Moraes pelo Jô também foi algo. É assim, tipo, trocou 6 por meia dúzia, né? Tipo, não fez nada de diferente. Então ele não foi tão bem assim nas substituições. Muita gente tem falado que ele não sabe o que é um derby, ele não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Acho que ele sabe muito bem o que é um derby, porque ele treinou jogadores, treinou times de Portugal e da Turquia, se eu não me engano. Então na Turquia, inclusive, é pesadíssimo, né? Jogos lá entre Panathinaikos, Fenerbahçe. Não, acho que Panathinaikos é da Grécia, né? Bom, já nem sei também. Mas tem, né? O fato é que tem. É, Cara, eu não sei. Eu não sei quais são os times da Turquia. Eu sei que o Fenerbahçe é de lá, né? Mas deve ter outro. Bom, enfim. O ponto é, o clássico de lá é pesadíssimo também. Inclusive, pô, isso é louco. Tem morte, isso é louco. É muito, muito pesado. E sinceramente, cara, eu acho que ele tem noção do que é um derby, sim, tá? Talvez ele não saiba o que significam Corinthians e Palmeiras aqui no Brasil. Mas é um jogo tão pesado quanto os maiores clássicos do mundo, né? Real Madrid e Barcelona, Manchester e Liverpool, né? Então, enfim, são clássicos assim que estão no mesmo patamar aqui. Pra gente, Corinthians e Palmeiras é isso, é o maior clássico do Brasil, uma das maiores rivalidades, né, do Brasil e do mundo, e talvez ele não tenha consciência disso ainda. Mas ele certamente sabe que é muito, muito, muito importante se ganhar um clássico, tá? Mas isso não entra nem na conta dele, tá? Isso daí já vai, ao meu ver, tá? Lógico, aqui eu tô falando por mim. Eu acho que essa questão de clássico é importante que o técnico saiba, mas mais importante ainda é saber que os jogadores saibam. Isso eu tenho certeza que sabem, tá? Paulinho, Renato Augusto, talvez o Roger Guedes não. Muito embora o Roger Guedes tenha jogado no Palmeiras antes, né? O William cresceu no Corinthians, cresceu enfrentando o Palmeiras em todas as categorias da base. Sub-15, sub-17, sub-13, sub-20. Então, ele sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Maicon, a mesma coisa. O Maicon bateu o pênalti do último título do Corinthians, né? Acho que do único título do Corinthians
no 8 de abril lá, né? Dentro da arena dos caras. Então eles sabem muito bem o que é um Corinthians e Palmeiras. O ponto é que eles não entraram, pelo menos não demonstraram tanta importância pro clássico. Talvez por ser um campeonato de pontos corridos, talvez por já serem jogadores que são consagrados hoje em dia, não sei. Não dá para saber qual é o ponto, né? Porque com exceção do Paulinho, todos esses jogadores, pelo menos né, Paulinho e sei lá, Júnior Moraes, jogaram contra o Palmeiras ano passado e ganharam com 2 gols do Roger Guedes. Então é complicado, né? Entender o que aconteceu nesse jogo. Por que o Corinthians jogou tão mal? Por que o Corinthians não conseguiu fazer nada? Será que é tão simples assim? Tipo, faltou raça? Faltou entrega? Faltou brilho? Não sei, cara. Não sei. A única coisa que eu sei é que aquilo que a gente viu ontem tá longe do que a gente espera de um time do Corinthians. Aí entra um contraponto interessante, tá? Porque o argumento de quem discorda disso é chegar e falar: ah, então aproveita que o Matheus Vital tá chegando, Ramiro tá voltando, ah, você merece Natel, já que você tá reclamando do time que tem. Não é isso, cara. Tipo, não é a questão de estar reclamando do time. A gente está reclamando da postura do time. Custa ter um pouco de entrega, um pouco de empatia, talvez, com o torcedor. Não estou dizendo que eles não tenham, eu só não sei o que aconteceu, cara. Tipo, porque aquilo que a gente viu ontem, aquilo não é Corinthians, cara. Aquilo não é Corinthians. E esses times, grande parte desses jogadores já tiveram partidas que demonstraram exatamente o que é Corinthians. E não é questão de ser dominado, parece que é um negócio psicológico, porque ele levou um gol, putz, já levamos um gol, agora mó trampo pra empatar e virar, putz, mano, que isso, sabe? Mano, tá ligado? Tipo, porra, que parada que é essa, meu? Mano, que é isso? O jogo tem 90 minutos, cara, tipo, corre, deixa tudo em campo o quanto puder, cara, tipo, não importa se é uma terceira rodada de Campeonato Brasileiro. Não importa se não vai ganhar. O que a gente espera, o que eu espero de um jogador do Corinthians é entrega, cara. Sabe, tipo, não adianta nada você ir disputar uma bola aos 42 do segundo tempo e dar um chapéu no adversário com o time levando 3-0 no lombo, cara. Pô. Mas, bom, outra coisa que eu queria falar é assim, muita gente tem dito aí que. Aí pega o vídeo do Tite, né? Pega o vídeo do Tite e coloca lá. O Corinthians não pode levar 3-0 de ninguém. Que seja o Real Madrid que venha jogar aqui, o Corinthians não pode levar 3-0. E de fato não pode, né? A torcida não quer, o Corinthians é grande e o Corinthians realmente não tem que levar tantos gols assim. Mas, pô, não tô passando pano não, mas pô, é muito fácil falar isso quando não se tem que jogar com Lucas Piton, João Vitor, Duqueiroz, Gustavo Mantuan. Quando você tem ali uma defesa com Fábio Santos com 20 e poucos anos, Chicão, Leandro Castan, ou Gil, ou Felipe, Fagner na direita, Ralf ali de primeiro volante. Aí é muito fácil, né? Agora, quando tem esses jogadores aí que eu citei, putz, acabou a bateria do meu mouse de novo. Agora, quando você tem que usar a base a contragosto, aí não dá, né?
E uma base, uma geração ruim ainda, né? Porque mesmo na época do Carille, o Carille usou basicamente, pelo que eu me lembro aqui, dois ou três jogadores da base. O Carille usou o Maicon, que é ótimo, e o Carille usou o Guilherme Arana, porque provavelmente vai para a Copa do Mundo esse ano, sabe? E é o desde que subiu do Corinthians é um dos melhores laterais esquerdos do país. Usou um pouquinho do Léo Jabá também, mas logo mandou embora, né? Rafael Bilu também. Mas, pô, aí usou o Pedrinho, né? Pô, o Carille usou bastante o Pedrinho. Mas o Pedrinho era bom de bola também, né? Não era ótimo, mas era bem útil. Agora, Mantuan, Duqueiroz, aí é. E tem que colocar, né? Porque se coloca os mais experientes, eles não aguentam jogar. Né? Tem que mesclar, né? Coloca ali um pouco de juventude e vigor físico para compensar, mas aí acaba daquele jeito, né? Bom, rapaziada, putz, eu tô falando um monte de coisa aqui, às vezes até tipo falando demais. Acho que eu perdi até sei lá, até o raciocínio, falando um monte de besteira. Mas eu vou ficando por aqui então. Fica aí, tipo, realmente foi uma partida muito ruim do Corinthians. Eu tô. Não, putz, eu tô meio puto. Cara, o final de semana foi péssimo. Domingo foi péssimo. E, cara, sentimento muito ruim, sabe? Mas, enfim, amanhã é outro dia. Amanhã a gente tem que acordar cedo pra ir trabalhar, né? Continua sendo só futebol. Feliz ou triste, amanhã é dia de trabalho. Amanhã é dia de coletiva do Vitor Pereira. Saber será que ele vai embora? Será que ele vai só falar do time? O que é que vai ser, né? Fica aí o questionamento, amanhã a gente descobre. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Pô, é isso, rapaziada. E vai Corinthians, mano.